No começo dessa pandemia, ninguém imaginava que as escolas ficariam tanto tempo fechadas. E o temor que chega agora, no final do ano, é se realmente o conteúdo ele foi apreendido pelo aluno. Vamos aprender pela neurociência que não importa se a aula for presencial, remota ou até mesmo gravada, o aluno ele pode realmente tirar proveito do conteúdo transmitido. E como que educadores e pais podem ajudar as crianças e os adolescentes a tirarem o máximo proveito das suas aulas? Segundo a neurociência, o processo de aprendizagem ele é feito em 3 etapas. Na primeira, o aluno ele assiste à aula. E quando o aluno assiste à aula, isso pode acontecer até mesmo de maneira presencial. O aluno, muitas das vezes, ele não vai para a escola para aprender. Ele vai para a escola para se socializar e assistir o conteúdo passado pelo professor. Esse conteúdo, presencialmente, por meio de uma aula ao vivo, por aplicativos ou até mesmo gravada, ele vai para a memória de curta duração. O que significa isso? O aluno vai esquecer o que foi passado. Sim. Por quê? Isso pode acontecer conosco no nosso dia a dia. Quando saímos pela rua, para o trabalho, no dia seguinte, nós não guardamos o que estava escrito no outdoor, qual era a roupa que a pessoa estava usando. E por que o cérebro não armazena essas informações? O cérebro não armazena isso na memória por simplesmente economia de espaço. Isso mesmo. Ele tem um uso inteligente de armazenar as informações no cérebro. E o que ele guarda então? O cérebro só guarda aquilo que ele achar necessário. E como que ele decide isso? Quando ele percebe que aquilo tem uma necessidade. Então, não importa se a escola é boa, se o professor é bom, o aluno vai esquecer aquela informação. Como que podemos então ajudar o estudante a guardar essa informação, ou seja, transferir para a memória de curta duração para a memória de longa duração no cérebro? Isso vai acontecer quando o aluno ele pegar o caderno para fazer a tarefa que foi passada na aula. Nesse momento de aulas remotas, tem um processo de os professores enviar os conteúdos por meio escritos ou por meio de vídeos, para depois fortalecer esse conteúdo na aula. E após a aula, tem que se fazer os exercícios. Então, quando o aluno ele vê os vídeos, depois da aula, revê os vídeos, lê, relê, escreve, resume, faz exercícios, aí sim, o cérebro ele vai ter a seguinte informação: opa, mas eu já tinha visto isso daqui antes. Esse antes pode ser num vídeo que foi passado antes da aula, ou até mesmo a primeira ocasião que ele assistiu na aula. Mas após ter assistido a aula, ele retoma com esse mesmo conteúdo por meio dos exercícios. Aí o cérebro percebe que aquela informação é relevante. E pelo aluno estar usando o seu corpo para realizar aquela tarefa, o cérebro ele transfere aquelas informações para de curta duração para a memória de longa duração. Então, onde que podemos estar ajudando os alunos? Durante a aula, estimular um ambiente para que o aluno preste atenção no professor. E depois disso, que ele faça os exercícios. Claro que muitos estão cansados, estressados, pelo fato de, às vezes, os pais estarem ocupando algumas tarefas que eram realizadas pelos professores. Mas mesmo antes, quando tinha o professor em sala de aula presencialmente, os pais eram responsáveis para, após a aula, ajudar as crianças a ter um bom ambiente para a realização das tarefas. Então já pegamos a primeira fase, que é a fase de absorver as informações, que é a fase que vai para a memória de curto prazo. Depois, para a segunda fase, onde o aluno ele vai exercitar
essas informações por meio de escrita, exercícios, leitura. E agora a pergunta que surge é, mas e se o aluno ele assistiu à aula, prestou atenção, fez os exercícios, estudou para a prova, mas quando chega na hora da prova, dá um branco? O que faltou? Faltou a terceira e última fase do aprendizado segundo a neurociência, que é a fixação. E como que conseguimos pegar todas essas informações e fixar na mente? Por meio da qualidade do sono. Isso mesmo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, crianças de 10 anos para baixo têm que ter pelo menos, no mínimo, 10 horas de sono bem dormido. E isso ininterruptamente. Não é assim, dorme 2 horas à tarde, mais 2 horas um pouquinho de noite, para depois ir dormir tarde jogando videogame. Não é assim que funciona. Se você, pai, não estiver ajudando os seus filhos a terem uma qualidade de sono, estará jogando fora todo o seu investimento valioso que você fez para a educação deles. E todas essas fases que nós comentamos, elas têm que ser feitas no mesmo dia antes da criança e do adolescente ir dormir. Por exemplo, ele vai ter aula de manhã, então ele aprendeu aquele conteúdo, ele fez os exercícios à tarde, por exemplo, e também depois, no finalzinho da tarde, ele releu e reviu vídeos e aquilo que foi passado na sala de aula. Se ele tem a aula à tarde, ele tem que fazer todo esse processo após a aula que ele teve. Muitos professores, eles passam vídeos e o conteúdo de manhã, para que o aluno já se prepare para aquilo que ele terá à tarde. Mas após a aula, ele tem que fazer os exercícios, antes de dormir. Por isso que hoje, os cursos à distância estão tendo os mesmos resultados que os cursos presenciais, para os cursos de graduação superior. Porque antigamente a pessoa ela trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite e ia dormir. E não conseguia absorver aquele conteúdo porque não teve esse processo de rever, reler e fazer os exercícios. Muitos faziam isso chegando da faculdade altas horas da noite antes de dormir. Mas hoje, com as aulas de ensino superior EAD, podemos programar melhor os horários para que tenhamos este processo. Então, recapitulando, precisamos ter uma aula boa, com bom conteúdo, com ambiente propício para o aprendizado e com bons professores. Em segundo ponto, uma boa tarefa. Sim, realizar as tarefas com qualidade, fazendo exercícios, escrita, leitura, releitura, rever vídeos e assim sucessivamente. E, para finalizar o ciclo de uma boa aprendizagem, segundo a neurociência, uma boa noite de sono. Se educadores e pais estiverem alinhados nesse sentido, junto com a escola, quem sairá ganhando serão os alunos, seus filhos.